quiroprata, sou reikiana. Acabar então, aqui, vamos fazer uma sessão dessa aí que eu tô precisando. Dar uma liberada. A liberação. Então, eu faço liberação miofascial, ventosa, kinesteterapia, que é o tape, né? Que o pessoal não sabe que é tape, aurículo, tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, personal trainer, treinador de ciclismo. Estamos aqui para mais um episódio do nosso InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos com uma convidada especial aqui, Débora, que também é personal, minha colega de trabalho. Seja bem-vindo, Débora. Gratidão. Obrigada, viu, pelo convite. E hoje a gente vai estar sorteando aqui essas 2 pastas de amendoim lá do Atacadão do Suplemento. Para você que está ao vivo aí no Instagram, comente "Eu quero Atacadão do Suplemento". Entra no link na bio do meu Instagram e se inscreva no canal do InformaCast, tá? Para estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim. Uma para você e uma para o seu crush. Semana que vem é Dia dos Namorados, né? Então, cada um com a sua pasta de amendoim aí, saboreando aí, assistindo um filminho ou usando de pré-treino. Fiquem à vontade. E eu pedi para todos vocês que estão no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilhe os nossos episódios com a sua família, com seus amigos. Tem muita coisa bacana, muita coisa interessante aí para vocês assistirem. Todo tipo de informação está aqui no InformaCast. E vamos iniciar esse episódio agradecendo aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan, Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Muito obrigado a todos. Vamos dar início aqui com a Débora. Débora, de onde que veio a Débora? De onde surgiu essa Débora? Da onde? Esse fenômeno. Bem, a Débora, ela é catarinense. Ela é de uma cidade que eu sempre brinco que nem tem no mapa. Ela é de Campoerê. Campoerê? Campoerê. Já ouviu falar? Santa Catarina? Santa Catarina. Perto de onde, assim, alguma cidade? Eu já falo logo, eu sou de Chapecó, porque é uma cidadezinha do lado de Chapecó. Entendi. Então eu sempre brinco. Quando eu não quero explicar muito, eu falo, eu sou de Chapecó. Sim. Que eu vim de lá. Sim. Mas eu vim de lá quando eu era criança. Eu já sou mato-grossense de corpo, alma e coração. Eu saí de lá com 2 anos de idade, quando meu pai foi para Guarantã. Entendi. Isso na época que o INCRA estava distribuindo terras. Sim. Em 82. Pra galera começar a desbravar. Eu sou de 80, nós fomos para lá em 82. Na época dos garimpos, na época de... Nossa, não sei se vocês chegaram a conhecer Peixoto de Azevedo. Já ouvi falar. Na época dos garimpos. Tem alunos meus lá da ATP Assessoria de Bike que moram lá na região. Lá foi um tempo bem difícil. Foi quando a gente chegou para cá, onde eu morei em barracos de lona. A gente ficou muitos anos morando em barraco de lona, porque não tinha infraestruturas, não tinha nem como comprar, não tinha onde comprar material de construção. O lugar mais próximo de Guarantã era Sinop, que dá 225 quilômetros. Entendi. Bem longe. E lá você estudou, cresceu? E lá foi onde eu comecei, né? Que a gente viveu a vida lá, minha infância toda foi lá em Guarantã. Foi em barraco, assim, eu fico lembrando às vezes, eu falo assim, putz, eu era feliz num barraquinho de lona. A gente brincava com as poças de água, as poças d'água, coisas bem simples assim, mas foi uma infância bem feliz. Sim. Foi lá onde eu estudei, né? Depois, quando foi em 93, nós mudamos para Sinop. Meus pais vieram para Sinop, que eles estão lá até hoje. Tá? Minha família Sinop mora é uma cidade muito nova também, né? nova e tá bonita, né? Tá bonita. Minha filha morou lá um tempo e agora voltou para Cuiabá. Tá linda. Fiquei 3 anos indo para lá todo mês visitá-la e conheci bastante. Ela tá cada vez maior, né? Nossa, tá muito grande mesmo e bem estruturada, né? Sim, quando eu morei lá, praticamente tinha asfalto só nas ruas principais, nas avenidas principais, né? E aí você veio para Cuiabá quando? Então, eu vim para Cuiabá com 16 anos. Assim, eu já achava Sinop pequeno demais. Eu já tinha
feito tudo que eu queria fazer, eu já achava ali pequeno, e o meu pai sempre defendeu as ideias que... Uma coisa muito machista, né? Ele sabe porque eu falo isso para ele, que hoje eu tento tentar disseminar isso, a parar com isso, né? A fazer essa diferença, essa cultura. Na ideia dele, a gente tinha que casar, arrumar um marido e pronto. Esse negócio de, tipo, terminar o terceirão, Sim. casar e pronto, ter filho. Não podia estudar, Era a ideia dele, homem gaúcho e tal. Então, assim, esse negócio de estudar não estava nos planos dele. Então, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha nem terminado o terceiro ano. Eu quis sair de lá. Eu queria muito sair de lá. Aí eu conheci um rapaz e ele morava aqui. Ele tinha 21, eu tinha 16. E aí ele vinha, guarda essa informação. Lá na frente a gente vai chegar nesse rapaz. Tá. Aí ele ia para lá todas as férias, porque os pais dele eram médicos em Sinop, né? E aí ele ia para lá, quando ele ia para lá a gente ficava. Eu, novinha. Aí eu era apaixonada nele e tal. Enfim. Aí eu resolvi que eu ia vir para cá. E era mais assim, porque eu queria ficar aqui perto dele, eu não queria mais ficar só esperando ele nas férias. Aí eu decidi, falei pra minha mãe, eu vou embora, vou pra Cuiabá. Você não vai nada, para de graça. Eu falei, eu vou, mãe. Para, Débora. E eu sempre fui assim, nunca falo pra mim, duvido. Se você me desafiar, peguei. Aí que eu vou. Aí eu falei assim, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero estudar, eu vou embora para estudar, vou para Cuiabá, vou para estudar. A desculpa era estudar. E estudou? Olha, eu tenho um diploma de 25 anos lá em casa. Calma. Isso já fazem 26, calma, que é cumprido. Aí ela falou, duvido que você vá. E também se for, a primeira merda que der lá, a primeira... dificuldade, você vai voltar com o rabinho entre as pernas. Então vai. Falei, mexeu com o meu brilho. E eu era assim, desde criança, assim, não mexe com o meu brilho. Falei, pois eu vou. Arrumei meus trem. R$50 no bolso eu tinha. Não conhecia nem. Que ano? 16? Foi em 90 e... O quê? 98, 97 para 98. Meu Deus do céu, que loucura. Hoje eu fico imaginando se o Arthur faz isso comigo, eu morro. Aí peguei 50 pila no bolso, que era a única coisa que eu tinha do acerto. 50 pila era dinheiro nessa época. Cinquentão. E aí... Dava para um mês. Aí eu tinha um amigo, que é o irmão do Rogério Ceni. Sim. Ele era muito meu amigo. E aí ele ia vir trazer uma moto dele aqui na Kawasaki para arrumar, que lá em Sinop na época não tinha... Aí eu falei, amigo... Eu vou embora para Cuiabá, você me larga lá? Ele falou, você tá doido? E a sua mãe, seu pai? Não, já deixaram, tá tudo certo. Mentira. Só que não. Só que não. Na verdade, assim, você vai? Quero ver, duvido. Aí eu fui, né? Aí eu peguei essa carona, joguei meus trem em cima. Eu lembro que a minha mãe falou assim, vai lá quebrar a cara e vai voltar, né? Pois até hoje ela tá esperando eu voltar. Ela mora em Sinop? Mora em Sinop. Seu pai também? Também, eles são casados até hoje. E aí minha família toda ficou lá. E eu vim pra cá com esses R$50 no bolso e um sonho. Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil. Tá louca. Querendo achar esse rapaz, né? Falei, não, tem que... Enfim, acabou que a gente se encontrou aqui e a gente continuou ficando, tal. Acabamos namorando. Aqueles R$25, eu não tinha emprego. E eu não conhecia ninguém. Ele também era um estudante, ele fazia faculdade lá na Unic e não conhecia muita gente, enfim. Mas também não queria nada com a vida, ele. Aí, com esse dinheiro, eu fiquei numa república. Eu paguei 25, metade dos 50, era 25 para ficar na república, com tudo incluso, um mês. E os outros 25 que sobrou, eu falei, e agora? Eu tinha direito a usar a cozinha, era livre, tudo que tinha na cozinha. Eu só tinha que comprar as coisas. Eu fui no mercado e comprei tudo em ingredientes e fiz bolo. Fiz um monte de bolo, que eu sempre fui muito boa de cozinha. Uma das coisas que eu ensino, às vezes, nas minhas redes sociais, é algumas receitas, algumas coisas. Traz um bolo aí pra nós, né, Murilo? Eu vou trazer. Faz um bolo aí pra nós. Vamos trazer um bolinho pra vocês. A gente aceita. E aí eu fui vender bolo na 3 de junho.
E lá eu Começou. comecei, daquele dinheirinho lá eu fiz mais e mais e fui galgando. E um dia um representante comercial da Sugar, dos depuradores Sugar, né, que era a Madison Eletrometalúrgica na época, me conheceu, ele gostou do meu atendimento e eu tinha 16 anos ainda, já tinha 17, já tinha passado, que eu estava meio na virada aí de setembro, que é meu aniversário. E aí ele me chamou, aí contratou tudo, aí quando eu mandei a documentação, ele falou assim, mas Débora, você é menor de idade, é uma multinacional, eu não posso te contratar. Nossa, acabou com o meu sonho, porque eu ia andar de avião pela primeira vez. Aí ele falou, só se seus pais te emancipar. Eu, não, eles emancipam, pode deixar. Eu vou voltar lá. Lá vai eu voltar para Sinop. A mãe achando que eu ia voltar. Eu falei, mãe, eu preciso que você assine esse papel. O que é isso? Você vai me emancipar. Você tá louca? Aquelas gaúchas loucas, né? Você tá louca? Mas você não explicou pra ela que era pra trabalhar? Sim, ela falou, mas se você fizer coisa errada, você vai presa. Eu falei, mãe, mas você só pensa na parte ruim. Falei, não, mãe, eu vou, é uma empresa grande, pá. Aí, beleza. Assinou, voltei, fui contratada. E eu tava namorando com esse menino aí. Sim. Com 17 anos. Acabei ficando com ele 2 anos. E aí... Só que ele era um cara, rapaz novo, 21 anos. Imagina, hoje eu fico olhando meu filho que tá com 25. Não consigo imaginar ele, né? Então, cada mês ele trocava de faculdade. Nada com nada. E eu sempre quis ter família. Eu queria ter uma família, eu queria ter minha vida, né? Já sonhadora, que dói. Daí eu acabei terminando com ele e conheci o pai do meu filho. Foi meio que uma transição. Para esquecer um, eu peguei o outro e aí foi muito rápido. E o pai do meu filho já de cara queria um filho. Eu falei, achei o homem da minha vida. Aí o pai do meu filho queria um filho, só que aí eu já estava... tinha acabado de fazer 18 anos. Tinha acabado de fazer, porque eu conheci ele em outubro. E eu fiz 24 de setembro, eu faço aniversário. Tinha feito 18. Nesse rolê tudo. Ele começou a esconder meu anticoncepcional e eu achei que eu falei, mas eu larguei aqui. Não, beleza, comprei outro. Aí no outro dia eu tomei, acordei de manhã, não tava. Eu falei, cara... Eu tinha deixado aqui, eu comprei. Ele falou assim, não, tá na minha bolsa. Geralmente é o contrário, né? O cara que foge pra não engravidar e ele tava escondendo seu irmão. Não, aí eu falei assim, e aí? Ele falou assim, não, tá aqui na minha bolsa. Eu falei, Francisco, por que você tá com meu anticoncepcional aí? Não, é que eu quero um filho. Eu falei, meu Deus do céu, fodeu. Eu tinha 18 anos. E ele tinha 22. 2 crianças. Mas antigamente era outra cabeça, né? Era outra cabeça a mentalidade, né? Hoje em dia que a gente acha que o filho com 30 anos ainda é um bebê, né? Eu chamo o meu de bebê, meu tem 25. Enfim. Falar isso antigamente para um filho de 30 anos, ele não queria morrer. Enfim, eu acabei acho que com uns 45 dias que a gente tava junto, eu já estava grávida. Eita. Eu nem conhecia o caboclo direito. Acertou no ângulo. Na veia. Essas escondeção de anticoncepcional deu super certo. Deu. Aí, eu engravidei, a gente nunca casou, mas aí a gente passou a morar junto. E dessa morar junto foram-se aí 22 anos. E como que você, te levou a escolher a educação física como profissão, assim? Foi uma paixão desde cedo ou surgiu de algum momento, em alguma virada da vida, assim? Foi a virada. Porque durante todo esse tempo que eu fui casada, eu fiz outras faculdades. Eu sou formada em marketing, bacharel em marketing. Aí eu tive uma agência de eventos, eu trabalhava só com ações promocionais. Durante 17 anos. Como que era o nome dessa agência? Sander Promoções e Eventos. Acha aí no Instagram que vocês vão achar tem vários eventos. Ações promocionais, a gente trabalhava muito com... Eu tenho uma prima que mora aqui em Cuiabá que trabalhou numa agência de eventos, mas não era esse nome, não. Mas enfim. Mas tem muitas, né? Tem a indústria, tem a Moretti, tem muitas indústrias, muito... E aí eu trabalhei 17 anos com isso. E eu já estava muito cansada de trabalhar com isso. Porque... a gente depende muito de mão de obra.
E a mão de obra não é muito boa, ainda mais quando é freelance, que você não tem... Com compromisso já é difícil, imagina sem, né? Sem, você pegar alguém aí para ser roster, ser panfletagem, qualquer coisa assim, você chega na hora, não tinha. E eu vivia tendo que fazer as coisas, ficar em semáforo. Eu falei, cara, não quero mais. Sobrecarrega demais, né? Aí eu continuei com agência e entrei num outro curso que é tecnólogo, não é técnico, é faculdade mesmo, que é uma coisa que eu gostava muito, que era trabalhar com terapias. E aí eu fiz um curso, que são 3 anos, né? Que é uma faculdade, é um diploma, né? Não é esses cursinhos básicos do Senai, como terapeuta holística. E hoje a terapia holística, ela já é assistida até pelo SUS. Ela é aceita pelo SUS, ela tem... Você faz concurso público para entrar, tudo isso aí. A medicina alternativa, chinesa alternativa, né? Hoje ela é aceita no SUS. Legal. Como integrativa. E aí eu me formei, e aí eu comecei a trabalhar com o meu espaço, como terapeuta. Aí E a agência? Aí eu larguei, fechei, fiquei com muita gente atrás de mim. Ai, Débora, não tem freelance, porque daí eu tinha um cast muito grande. Sim. Não tem freelance, não tem isso, não tem, não vou, né? E aí foi numa pegada mais tranquila, mais leve. Aí teve uma época que eu trabalhei num clube de pôquer, onde a gente colocava as cadeiras assim, você coloca aquela massagem aqui de costa, aí os caras, de tantas horas que eles ficam na mesa jogando, aí a gente colocava aqui, eles ficam com a mão pra cá, e você fazia na cabeça, nas costas deles. Uma liberação manual. Ali. Só pra relaxar. Exatamente. E ali era por caixinha, então era um valor bem legal que a gente ganhava. E aí eu fiquei um tempo ali também. E comecei assim. Vamos dizer que a educação física é o que eu falo para as minhas alunas. Atividade física, ou você chega ou pelo amor ou pela dor. Porque a maioria estão chegando para mim, para você eu não sei, professor, mas a maioria chega pela dor. Para mim também. É o médico. Eles só lembram que o personal existe depois que eles sabem tudo, que eles se lascaram, que eles se machucaram, que eles se lesionaram. Sim. Aí eles lembram que tem um profissional que ajuda. A gente tem que se especializar mais em curar problema do que talvez trazer uma performance ou um emagrecimento. Porque como você vai emagrecer alguém que tem sei lá, hérnia de disco. Nossa! Que tem uma condromalácia, que tem uma bursite no ombro. Tudo, tem um monte de problema que te limita. É óbvio que a gente consegue trabalhar e faz tudo de acordo com o limite de cada um, mas, cara, só vem pedrada. Mas só vem pedrada. Gente, eu falo assim, gente, vocês só lembram que... É porque todo mundo sabe tudo, né? Sabe, aí lesionou. Aguenta fazer tudo. Aguenta fazer tudo. Todos os pesos do mundo eles aguentam. Por isso que eu nem treino homem. Meu público é feminino. E eu nem tenho paciência, sou meio cavalo, assim, sou meio grossa, sabe? E eu não tenho paciência quando o cara acha que ele sabe tudo. Daí, pra não dar encrenca, eu falo, não, vamos pegar as mulheradas aqui, que é mais fácil. Mas assim, eu cheguei pela dor. Eu odiava atividade física. É mesmo? Odiava. E tava lá nas minhas terapias, né? Aquela coisa mais zen, bem budista, bem tranquila. Pratica até hoje? Aplica essas terapias ou já... Só quando eu pego uns caras assim, igual o Murilo, semana passada, que eu coloquei ele aqui no chão e estralhei ele inteiro, que eu sou quiroprata também. Só mesmo quando eu quero ajudar alguém, mas eu não atendo mais. Porque eu não tenho tempo, eu passo... Terapia demanda tempo, né? Demanda tempo e demanda energia, né? Você tem que estar bem equilibrado para poder... Talvez só mexendo com isso, né? Para dar um... Exatamente. E você, depois que se atende, tem pessoas que se atendem que você fica esgotado. Sim. Porque o seu toque físico, a energia mesmo assim, você absorve, né? Você vai aplicar um reiki. Eu sou reikiana também. Sou quiropata, eu sou quiroprata, sou reikiana. Acabar então, aqui, vamos fazer uma sessão dessa aí que eu tô precisando. Dar uma liberada. A liberação. Então, eu faço liberação miofascial, ventosa, kinesteterapia, que é o tape, né? Que o pessoal não sabe que tape, aurículo, tudo. A minha formação tem todas as... E assim, como personal trainer, assim, qual que foi assim, os maiores desafios que você já enfrentou na carreira até hoje? Esses que a gente acabou de falar aí mesmo, porque... Que é a galera que vem lesionada. Que é a galera que vem toda lesionada. Gestante também, eu tive uma gestante que para mim foi bem difícil. Foi bem difícil. Por dor? Porque ela era bem limitada, então, e ela tinha que fazer atividade física. Mas ela tinha, tipo, alguma
comorbidade gestacional? Não, a gestação diabetes? dela era de risco, mas ela precisava, porque ela estava pré-diabética e ela não podia ficar parada muito tempo. Mas ela já fez atividade física antes de Já engravidar? tinha feito. Então, e ela não podia parar, porque já estava virando uma diabetes. Então, tem tudo isso que a gente vai enfrentando no nosso dia a dia. Deu bom, nasceu, bebê. Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. E ela é sua aluna até hoje? Até hoje. Que legal. E eu entrei na atividade física, na educação física, por causa de uma doença. Sua? Eu tenho uma doença, eu tenho lúpus. E quando eu tinha 33 anos, eu queria ter mais um filho. Aí eu decidi fazer uns exames para ver se estava tudo certo, um pré-natal e tal. Sim. E aí eu fui fazer. E como eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que tem, e ela é uma doença genética, Sim. hereditária, eu tenho uns 120 primos do meu pai. Só do mesmo, porque meu avô teve 17 filhos. Meu avô e minha avó, tudo do mesmo pai e da mesma mãe. Será que não tinha TV? Não tinha nada, né? 17! Eu tenho 17 tios. Apagou a luz e tame. Igual o Pernilongo. Cantou tame. E aí, imagina, de tudo esses primos, todo mundo já tinha feito esse maldito exame do lúpus e não tinha nada. Então, quer dizer, nossa, falei pro médico, pede aí, porque eu não aguento mais minha mãe pedindo essa droga desse exame. E eu fui pedir, quando eu levei os exames para ele, ele falou, Débora, seu fã deu positivo. Mas que grau que é? Porque tem vários graus, né? Ele tava de 100 para 1.800. Já estava bem. Mas hoje eu estou bem tranquila, graças à atividade física. Aí foi quando eu fui no reumato, tudo, e ele chegou em mim, aí ele olhou assim para minha cara, eu pesava 49 quilos. Eu era dessa finura. Ele falou, se você... E eu tinha muita dor nos meus joelhos. Muita dor. Mas eu não tinha nada de quadríceps. O meu quadríceps é a minha panturrilha hoje. Era muito pequenininho, eu era bem minhazinha. E ele falou, se você não fizer uma atividade física, você vai parar de andar. Você vai ficar dependente dos outros. Você vai ficar andar de cadeira. E aí eu falei, meu Deus, não posso, né? Aí foi onde eu cheguei pela dor. Mas se dependesse de mim na época... Gostar de atividade física, pensar em um dia ser personal, isso nunca ia acontecer. Nunca. Eu passava na frente da academia, eu atravessava a rua, que era para não pegar nem o cheiro daquele negócio lá e ficar perto. Hoje comemora lá dentro. Não, eu brinco sempre assim. Eu falava isso, mas quando eu era criança, eu falava que eu ia ser tão rica, que eu ia passar o dia inteiro na academia. Pois eu passo. Só esqueci de ficar rica. Só faltou a parte do ficar rica. Mas eu passo o dia inteiro. Eu começo das 5 da manhã até as 9. Eu também. Eu realizei o meu sonho. Mas não fica rico. Só faltou a parte do ficar rico. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Prof, me ensina a ficar rica, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E essa formação sua de marketing, assim, influencia no seu trabalho? Você acha que tem uma colaboração, assim, como personal? Como personal, sim. Eu tô vendo, assim, em vista dos outros também que estão lá, algumas coisas assim. Eu lanço pacotes, eu lanço alguns... O meu coach melhorou muito com essa parte do marketing, né? Eu fiquei mais segura, eu lanço alguma promoção, algum negócio, tanto que a minha agenda é cheia. Eu não tenho... E eu tenho fila de espera. Sim. De gente que fala assim, eu vou ficar te esperando, a hora que você arrumar uma vaga, eu vou... Isso tudo por causa do marketing que eu faço. Eu posto os treinos, eu dou dica. Aí, esses dias eu abri uma caixinha de pergunta, vou até falar, porque mulher falando de mulher, né? Me dá uma raiva uns trem desses. Caixinha de perguntas sobre atividade, sobre não sei o quê. Aí teve uma dita cuja que falou assim, mas você só fica mostrando a bunda no Instagram, mostrando o corpo. Falei, mas rapaz, aí eu chamei no particular, falei, mas peraí, se eu fosse cabeleireira, eu mostrava o cabelo. Se eu fosse dentista, eu mostrava o dente. Eu sou personal, o mínimo que um aluno quer é ficar com um corpo bonito. Senão você não entra para ser personal, você não vai querer uma personal, você vai lá. Exatamente. Falei, igual você num dentista banguelo, né? Para e pensa. Chega lá no seu dentista, ele tá faltando 3 dentes aqui, como é que faz? Pois é. Eu falei, mas se eu mostro a bunda primeiro, que a bunda é minha.
Eu não vou mostrar bunda de aluno. Meu corpo, minhas regras, né? Eu não vou mostrar bunda de aluno, Lógico. né? Amanhã ou depois. Sei que ele queira, né? Se pedir. Mas eu vou mostrar o meu treino. E aí eu vou tirar a bunda pra treinar, gente? Não tem como. Se a bunda tá incomodando, botão azul, deixar de seguir. Eu não sou blogueira, já falei isso pra vocês. Exatamente. Tem o botão de deixar de seguir lá pra isso. É, né? Isso. Tô preocupada que eu tô. Top. Mas você tem uma carga intensa de trabalho, né? Trabalha muitas horas, fica muito tempo na academia, assim. O que te move, assim, diariamente, assim, a manter esse ritmo insano, assim? Porque eu também sou workaholic. Tenho assessoria de ciclismo, sou personal, pedalo, treino, tenho podcast. E sou pai também de uma filhinha de 4 anos. E o que te move, assim, a manter esse ritmo? O que me move é uma coisa. A minha hiperatividade. Meu Deus do céu, eu tomo até remédio. Eu tenho TDAH para desacelerar. E eu sempre fui muito, muito, muito assim. E é engraçado que eu também tenho... eu dou aula de personal, eu começo às 5 da manhã e paro às 9 da noite. Eu também. Eu dou aula de personal. É insano, né? No tempo que eu não tô dando aula de personal, eu dou aula de bike, eu dou aula de body jump, só aulas pesadas. Eu achei que o meu era pesado, não sei. RPM, body jump, body step, circuito. Agora, pouco antes de vir pra cá, eu dei um funcional puxado, que saiu todo mundo arrastando. Quando fala que é a Prof. Débora que vai dar aula, já tem gente correndo. Mas aí eu dou aula também só de abdominal, que eu tenho uma aula que é 40 minutos só de abdominal também. Antigamente chamava Gap, né? E também minha parte holística vem com a parte de alongamentos, que aí é uma aula que todo mundo fala assim, nossa, aí nem parece ser a prof, ela toda tranquilinha. E nessa pegada, assim, todo mundo fica perguntando desde manhã, a academia toda já me conhece, a galera já sabe, como que você acorda assim e tá dançando, e aí 9 horas da noite eu tô dançando com as meninas, e eu falei assim, gente, é que eu não tomei meu remedinho hoje, mentira, eu tomo ele todo dia. Mesmo assim, ainda sobra energia, ainda tem podcast, ainda chego em casa, aí eu faço a minha própria comida, porque para chegar aos 45, igual eu tô chegando aqui, que daqui uns dias eu já vou fazer 45, e tendo um shape legal, não é só o treino. É todo um esquema de alimentação. Tem os bastidores, né? A alimentação a gente sabe, né? 70% alimentação, 30% treino. Então eu chego em casa, eu ainda faço meu próprio alimento, já faço pro dia seguinte. Então todo mundo fala, ai, prof, como que faz para chegar na sua idade e ter esse corpo? Tem que querer. Muito, né? Porque se você tiver preguiça de fazer até a sua própria comida, ou você fazer alguma coisa, pode esquecer. Não é uma vida barata, porque comida saudável não é barato. Você tem que comprar as coisas, tem que fazer. Ah, eu não tenho tempo. Tempo é 24 horas para todo mundo. Se eu tenho, você tem. Aí, dorme menos, tira um tempo para você. Algo assim. Massa. Mas esse cansaço físico e mental, assim, como que você lida? Porque tem gente que tem uma válvula de escape, né? Eu, por exemplo, pedalo. E faço musculação também, que para mim é uma válvula de escape, né? Sim. Manter esse equilíbrio físico e mental equilibrado não é fácil, porque eu ainda falo, mas na hora do seu descanso você ainda treina. Sim, eu treino. Porque senão eu não estaria aqui, eu não estava aguentando, né? Como que você mantém essa constância nos treinos, assim? Você falou que tem a sua alimentação aí e tal. Eu treino todos os dias. Entre o intervalo de uma aluna ou outra, eu faço musculação. Aí eu tiro, por exemplo, tenho entre meio-dia, 1, eu não vou para casa e volto, porque se eu for vai dar preguiça, o resto do dia não vai render. Então eu fico e já treino, almoço ali mesmo, aí depois já vem. Porque minha forma de diminuir o cortisol e dar uma melhorada nos estresses, tudo, treinando também. Sim. Como ontem, uma aluna, tadinha, eu não sei se eu fiquei com dó dela ou de mim. Ela falou assim, prof, mas você não trabalha não? Você só fica aqui na academia? Oi? Tipo, você só treina? Eu falei, não, eu não só treino, eu trabalho com isso. É porque ela me vê o tempo todo, ou no step, ou no body jump, ou na bike. Então, assim, você não trabalha? Então, isso não é trabalho? Que vida boa a sua, prof. Você só... Fica um dia aqui no meu lugar pra você ver a vida boa. Fica aí desmontando peso, anilha de 20 o dia inteiro carregando.
Você tem alguma aluna assim que treina pesado mesmo? Tenho. Tem? Tenho 2 que treinam pesado. E tá no shape? Tá. Uma é ex-bariátrica, tá top. E a outra tá bem magrinha. Você só treina mulher, né? Só. Porque eu não tenho paciência de treinar homem, não. Zero paciência. E mulher dá todo esse... E mulher, eu sou muito mandona, assim, muito segura, assim. Quando eu já aviso no dia de contratar. Falo, ó, se você vier de moleza, quem não quer te treinar sou eu. Não tô aqui pra tomar seu dinheiro. Eu falo, vou tomar sua alma. Não te prometo amor, não te prometo carinho, mas o resultado você vai ter. Aí elas já entram meio assim. Primeira coisa, me dá o celular. Não? Você já viu, né, Murilo? Eu já venho filmando de longe. Celular, vamos. Pode. Guarda na pochete. Eu já fico cheio. Às vezes eu tô treinando 2, 3 dias, tudo celular. Pronto, você pode ficar só com a sua água. Agora nós vamos treinar. É 24 horas. Você tem 23 horas para ficar no seu celular. Essa 1 hora é minha. Só minha. Você me pertence. Daquela porta para dentro, você é minha. E aí, Murilo? Você encararia? Se fosse o Murilo tá louco. Ele tem uma experimental de brinha. Sabe qual que é o meu apelido? Só que ela não treina homem. Ai, querida, para. Quem falou que eu sou um homem, tá? Tanto que o meu apelido é Profetóxica. É um apelido carinhoso. Me deram até uma garrafa? Uma garrafinha, coisa mais linda no final do ano. Profetóxica. Eu falei, valeu. Elas falam assim, credo. Deixa comigo. Então, que abusiva que você é, que relação tóxica. Eu falei, nunca te prometi amor. Nunca. Elas falam, ai, professora, você não tem dó? Eu falei, não sou piano. A outra, você não tem pena? Não, sou galinha. Eu já falo, gente, eu não tenho dó, nem limite, nem pena. Então, por favor, não me peça para pegar leve. É isso aí. Se não for assim, não tem resultado, né? Eu falei, ó, e eu já tive caso de aluno de eu falar assim, vai embora. Não, vai embora, eu não vou te treinar mais, não. Me dá o seu Pix aí que eu vou te devolver. Não vou colocar meu CREF em você. Não vou. Não quero você como aluno. Ficar aqui pra barará, bururu, não sou psicóloga. Não tô aqui pra conversa. É que às vezes o cara confundiu você de terapeuta como... Mas eu já falei pra... Fazer uma terapia E é o que eu falo pra elas, quando elas começam... Porque elas, você sabe, né, prof? Quando elas querem ganhar tempo, elas começam. Sim. Puxar assunto. Sim. E a gente é meio psicólogo. A gente vai dando uma conversadinha, outra... Mas vai fazendo. Mas vai fazendo. E tem umas que quer dar o golpe. Aí... Pra cima de Moá? Pra cima de Moá não dá, né? Não dá. Ih, gente, eu tô com 45 anos, tô vivida. Vocês... Pessoal que tá ao vivo no Instagram, comenta, eu quero Atacadão do Suplemento pra estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim aqui, topíssima lá do Atacadão. E se inscreva no canal do YouTube, o link está na bio aí pra estar concorrendo. Tem que comentar e tem que se inscrever no link do YouTube, lá do Informa Cash. Beleza? Ô, Débora... Sim. Agora, falando aqui de inspirar, você inspira muitas pessoas, né? A galera vê lá, você treinando nos stories e tal. Tenta. Metendo shape, a galera querendo esse shape e achando que é fácil e tal. Nossa, não é fácil. O que você mais procura transmitir, assim, para os seus alunos e seguidores, assim? Treino hardcore, assim, aquele treino pesado, é esse que dá resultado ou não? Tem que ter um equilíbrio ali, tem que ter... o dia que você não tá bem e tal, fazer um treino mais tranquilo, que isso já importa. Como que é essa mensagem que você procura transmitir ali para os seus seguidores? Assim, o que eu falo, não só nos seguidores, para os seguidores e em sala de aula, que nas minhas salas todas têm mais de 15 alunos sempre. E aí eu sempre falo para todo mundo, treino bom é treino feito. Por quê? Porque ali a gente, por exemplo, eu pego várias idades dentro de uma sala de aula. Uhum. E cada dia chega uma aluna nova, cada uma com uma limitação, cada um com lesão, cada um com uma coisa. E eu tenho 1 hora para aplicar aquela aula. E eu estou em cima do palco. Eu não tenho tempo de ficar atendendo uma por uma, eu não tenho tempo de... E aí eu já falo no microfone e aviso todo mundo, gente, dentro da sua limitação. A quantidade é essa, o movimento é esse, mas cada um vai fazer dentro da sua limitação. Porque treino bom é treino feito. É levantar a bunda do sofá. É sair de dentro de casa, é fazer alguma coisa. Entendeu? Uhum. Eu quero fazer musculação. Ok, mas eu sou lesionado.
Mas vai fazer do mesmo jeito. Não foi isso que a gente falou agora? Sim, no limite faz. Faz dentro do seu limite. Ai, mas o médico falou que eu não posso ter impacto. Tudo bem, a gente vai tirar o seu impacto. Mas você vai ficar sentado dentro de casa? Ganhando peso, Ganhando ficando peso. sedentário. Os hormônios daquele jeito, depressivo. É verdade. E aí é o que eu falo. Não é, vamos fazer um treino pesado, não sei o quê. Não. Esmaga que cresce. Esmaga que cresce. Eu queria que alguém falasse pra mim, quando eu era mais nova, sobre esse esmaga que cresce. Hoje eu tenho condromalácia grau 4. Você esmagou demais. Porque os personagens as pessoas que... Tinha essa cultura, que antigamente era cultura... Peso, treino pesado é o que vale, né? E aí, tem aqui, ó, uma bela de uma lesão. Grau 4? Grau 4. Você sente dor? Bastante. Hoje eu tô toda enfaixada aqui. Toda cheia de... Eu falei pro Murilo que eu ia mostrar um negócio aqui, pode? Pode, claro. Aí, Murilo, pra você. A meia A meia da gente, capivara? Aqui só tem capivara, gente. Aí eu falei, vou com a meia da capivara, que é cada dia eu coloco... Central Cast. No Central Cast, tudo tem capivara. Então, gente, segue lá, gente, Central Cast, por favor, né, Murilo? É isso aí. É o podcast das capivaras. Aí eu coloquei uma meinha de capivara. Que é do nosso boss aqui, do Central Studios aqui. Segue aí, galera, Central Cast no Instagram. Exatamente. Aí eu vim com a meinha de capivara em homenagem a ele. Tá certo, ganhou um bônus aí, né, Murilão? O melhor produtor que há. Existe alguma história marcante, assim, de algum aluno, alguma transformação de aluno ou aluna, se bem que você treina só uma mulher, assim, que te emocionou, assim, que você fala, nossa, essa aqui eu comento, eu falo para as pessoas. Tem. Compartilhar. Nossa, tem. Ela era contadora da loja do meu falecido esposo, que eu nem contei ainda que ele faleceu, né? Mas enfim, ele faleceu. Depois a gente chega lá. Ela contadora, vida toda sedentária. Com 19 anos, ela sofreu um acidente de carro. Então, a bacia dela entrou toda para a parte de dentro, assim. Então, ela tinha pino no quadril inteiro. Nossa. O joelho dela era uma... Eu tenho, ela tá viva. Ela tem, né? Tá viva. Ô, Lene, beijo, meu amor. Meu Deus do céu, Leninha. Joelho dela, prótese. Hipoglicemia. O que mais que ela tinha? Ex-bariátrica. Nossa. Pressão alta. E tinha que comer balinha cada... E filho dela tinha falecido. Nossa. Depressão. Nesse acidente? Não. Uma doença rara. E depressão no 12. Aí um dia eu fui lá fazer uns negócios lá na... E aí eu falei, Leninha, bora treinar. Eu acho que a atividade física vai melhorar muito. E ela já estava arrastando a perna. Falei, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer uma atividade. Vamos comigo. E aí ela foi. Começou a fazer funcional comigo. E o sonho dela era ajoelhar na frente do altar e fazer o sinal da cruz. Ela não conseguia por causa da limitação. Ela nunca conseguiu, na vida dela, ajoelhar. Na igreja. Na igreja. Ela queria comungar e fazer o sinal da cruz. Era o sonho dela. Falei, bora traçar um projeto e vamos realizar esse sonho. Uhum. E aí ela começou. No primeiro dia de aula, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho bem tranquilo com ela. Ela já tinha 51 anos. Na época ela estava com 51 anos, porque já faz uns 4 anos isso. No começo eu fiz um brincadeiras com ela, umas coisas bem levezinhas, um circuito bem tranquilo, bem... Aí no segundo exercício ela falou assim, Débora, você acha que eu vou perder... ela precisava perder 10 quilos. O médico falou, você precisa perder 10 quilos urgente, Lene. Você acha que eu vou perder esses 10 quilos fazendo isso aqui? Falei, cara, espera. Vamos chegar ao final do treino e a gente conversa. E eu no começo, aí fui passando ela, fui fazendo todo um circuito com ela, lá no condomínio, dentro do condomínio. Chegou no final do treino, a perna dela tremia tanto, que ela teve que segurar na grade. Ela falou assim, meu Deus, eu não tô sentindo as minhas pernas. Falei, pois é, e você ainda nem agachou, você ainda nem fez, não ajoelhou ainda. Ela falou, meu Deus, você vai ser assim todo dia? Eu falei, vai, mais ou menos nessa pegada. Resumindo, em 47 dias ela tinha perdido 14 quilos.
Mas ela fez um acompanhamento nutricional, tudo, ela continuou? Não, ela só diminuiu, conversei muito com ela sobre a alimentação dela, sobre bebida, sobre cervejinha, final de semana, e os acompanhamentos, porque eu fiz toda uma anamnese com ela para levantar como que era o dia a dia dela. E expliquei para ela e comecei a mexer mais com o psicológico dela. Porque eu sempre entendo que quando você tem que emagrecer o seu mental. Quando você tá nessa parada de ter que emagrecer... Primeiro é a cabeça, eu falo, né? Emagrece a cabeça. Eu falava, você tá com um pensamento de gordo obeso. Que ela tava assim, ai, tá sentindo esse cheirinho? Ela pulando lá, um cheirinho de bife. Falei, Lene, só mais 10, só por causa do cheirinho de bife. Aí ela começou, nossa, eu vou entrar muda e sair calada. Eu falei, pois não, minha senhora, e para de pensar em comida. E ela foi diminuindo o ritmo, diminuindo a bebida. Ela, em 47 dias, ela começou... Já tinha perdido, porque ela estava, na verdade, muito inchada. Né? Retida. Então, e outra, eu como terapeuta, o que eu fiz? Ela ia no meu condomínio treinar. E lá em cima, mesmo que eu não atendia como terapeuta, eu sempre tive um quarto onde eu mantive a minha maca. O que eu fiz para ela? Eu passei para ela um diurético bem forte que eu passava para as minhas pacientes. E falei para ela, todo dia depois do treino a gente vai subir, vai fazer uma drenagem, vai massagear a sua linfa. Porque ela não dobrava as pernas de tão inchada que ela estava. Ela estava inchada, inflamada, assim. Né? Inflamada. Nossa, ela estava inflamada, estava horrível. A primeira vez eu lembro que eu apertei a linfa dela, eu ouvi o barulho do líquido. Nossa. Fez um... Parece mexendo assim. Falei, Lene do boneco céu. De gel. Falei, Lene do céu. E ela não dobrava. E eu tentei dobrar a perna dela assim, não vinha, não dobrava. Falei, meu Deus do céu. Enfim, passou uma semana fazendo isso aí, ela começou a desinchar. Parecia que a linfa dela estava extremamente entupida. E aí, com a medicação, tinha vazão, né? Com a medicação, com o estímulo e com a atividade física, ela secou. As outras meninas que faziam atividade com elas, ou que chegavam no mesmo horário e saía, ela falou, o que a Lene fez? Aí ela falava, eu não fiz nada. Eu não parei de comer nada. É a Débora com aquela mão dela, aquela apertação. Falei assim, Lene do céu. Enfim, no final das contas, ela acabou perdendo 17 quilos. E com 4 meses, e ela não tinha mobilidade nenhuma. Nenhuma. Ela não conseguia agachar. Não tinha. Ela, para fazer um agachamento, ela fazia assim. Eu só mexia, eu falei, não é o peito que você vai mexer, Lene, é a bunda. Igual aquela flexão do Bolsonaro, né? Que só mexe a cabeça. Assim. Exatamente. Flexão fake, né? Ela não conseguia subir e descer no step, que é dessa altura. Sobe, desce, degrauzinho, sobe, desce. Né? Falei, como que você faz para subir uma escada? Aí eu seguro e vou me arrastando. Falei, meu Deus, não dá. Enfim, acabou que no dia que a gente foi fazendo passadas, a gente foi trabalhando passadas curtinhas, e cada dia eu fazia ela descer um pouquinho mais. Aumentando a amplitude. Aumentando a amplitude. Teve um dia que ela veio, eu falei, baixa só mais um pouquinho. Baixa só. Quando ela chegou no meu pé, eu falei assim, agora faz o sinal da cruz. Aí ela, por quê? Eu falei, porque você tá ajoelhada. É o mesmo movimento que você tá esperando para fazer lá. A vela chorou igual criança. Falei, é esse sinal que você vai fazer lá na frente, só faz para agradecer. E ela ficou... Eu tenho o antes e o depois, eu vou te mandar a foto, se você quiser colocar depois na edição, não sei como que você faz. O antes e o depois dela. Gente, todo mundo fala que esse caso foi E ela treina até hoje? Então, ela não treina comigo. Ela tá treinando sozinha. Porque como eu saí do condomínio... Ela manteve o hábito. Sim, ela aprendeu tanto na alimentação quanto... Por isso que eu falei, eu trabalhei muito psicológico dela, das meninas, enfim. Eu sou meio ruim, porque eu falo, olha, começa a reclamar muito, fala assim, sua bunda tá bonita, né, pra você tá reclamando? Nossa, deve tá... Credo, prof, que tóxica. Eu falei, tá bom. Na sua visão, assim, qual o papel da atividade física na reconstrução emocional de uma pessoa, já que você mexe com essa parte de terapia holística? Total. Porque tem gente que tá destruído emocionalmente. Eu posso falar por mim, né, pelo que eu passei... nos últimos tempos, pelo que eu passei,
E pelas pessoas que eu trabalho, que eu já peguei outras mulheres com o mesmo problema que eu tive, outras mulheres com problema de, como ela, luto do filho. Porque uma das coisas que ela também deixou de fazer, que ela falou pra mim, Débora, ou atividade física ou psicólogo, os dois eu não consigo pagar. Uhum. Ela escolheu entre a atividade física, porque ela precisava tomar remédio para dormir, ela tinha muita ansiedade, ela tinha pavores noturnos, e depois da atividade física, ela falou que ela saía correndo, porque a gente treinava às 6 da tarde, ela saía para comer e dormir, porque ela não tinha mais força para ficar acordada. Ela começou a cortar os remédios. Foi o melhor remédio para ela. Foi o remédio dela. E ela parou com a terapia porque ela teve que escolher entre pagar o personal. E eu falei para ela, Lene, fique tranquilo, fica à vontade. Ou pagar a terapia. E ela ficou comigo e nós ficamos tipo uns 2 anos. Ela meio que se curou, meio, né? A gente pode falar uma cura, né? Porque ela não precisou, até hoje ela não voltou para o psicólogo, ela se encontrou que bom. E ficou bem. Então... Foi uma verdadeira reconstrução. Eu mesmo, né? Depois de tudo que eu passei, a atividade física, para mim, foi crucial, foi muito importante voltar mesmo, parar de... Até mesmo com a medicação, né? Sim, sim. Pessoal que está ao vivo no Instagram, comenta, eu quero Atacadão de Suplemento para estar concorrendo a essas 2 pastas de amendoim aqui, lá do Atacadão. 2 sabores. Um para você, um para o seu crush, Dia dos Namorados, semana que vem. E felicidades aos pombinhos. Ai, que lindo. Débora, você passou por um momento muito delicado com a perda do seu marido, né? Como que esse luto afetou, assim, na sua vida pessoal e profissional? Como que foi essa... Meu Deus do céu, foi uma loucura. Porque, lembra lá do começo da história? Eu casei com ele com 45 dias que eu tava com ele. E eu já estava grávida. Então, eu casei com 18 anos. Bem nova. 18 anos. E eu tive meu filho, né? Tanto que meu filho agora tem 25, vai fazer 25. E aí, do nada, ele super forte, atleta, assim. Já era gordinho, barrigudinho, mas treinava comigo, treinava todos os dias. Eu, ele e o meu filho, a gente treinava. Não tinha doença, não tinha nada. Aí veio o Covid... E ele se foi. Ele foi mais um daqueles casos que os médicos não explicam. Que, na verdade, foi mais pelo fato da intubação, a morte dele. E aí eu fiquei... Imagina, eu casei com 18. Eu fiquei tão sem chão. Eu não sabia o que fazer. De nada, de começar, de reconstruir. Eu nunca tinha sido solteira na vida. Nunca. Não sabia como que era ser solteira. Na verdade... Eu estava sabendo até esses dias. Porque... E aí, o que aconteceu? Quando eu perdi ele tinha uma loja de material de construção que ficou cheia de dívidas no meu nome. E eu tive que assumir tudo aquilo. Eu não tive o tempo de viver o luto. Eu tive que assumir toda aquela bronca. Como ela tinha dívidas, para isso não cair sobre meu filho. E vender tudo, sabe? Pagar o que deu para pagar, o resto ficou aí. E aí o meu emocional, imagina, eu não cuidei do meu emocional, eu não vivi o luto. Uma das coisas que foi muito difícil, e eu imagino que todas as famílias que passaram por isso, né, têm isso até hoje, porque eu ainda tenho isso. Eu estou tratando, eu faço tratamento psicológico, mas é a questão de você não ver a pessoa. Eu não vi quem eu enterrei. Eu sei que lá tem um lugar, tem uma lápide, foi pago caro, caixão, tudo, mas não teve nem enterro, nem cortejo, nada. Era proibido, né? Era proibido. A gente não pôde chegar perto. Foi na época que estava bem forte mesmo. Então, assim, eu nem vou no cemitério. Eu falo sempre com meu filho, o Arthur fala, a gente tem que ir lá ver o pai. Eu falo assim, não, a gente reza em casa. Porque eu não sei quem eu enterrei. E eu imagino quantas pessoas não passaram por isso. Porque a gente não sabe. Que só naquele dia que ele morreu mais 13. Vai lá, eles pegam qualquer corpo, colocam... Não sei. E é uma dor que você fica assim. Aí, quando eu passava na frente do hospital, eu tinha a impressão que ele estava lá dentro. A minha cabeça não aceitava. Eu não via, eu não me despedi.
E tem essa parte do luto nem pôde que... acompanhar ele no hospital, né? Não. Depois que ele entrou, acabou. Só tinha um plantão por dia que vinha as notícias. E aí dava as notícias e foram 26 dias que ele ficou entubado. E hoje eu tenho trauma de deixar o meu celular com um barulho. Ele só fica no silencioso. Porque o barulho do telefone me assusta. Parece que eu tenho a impressão que é alguém que vai ligar. Porque a gente esperava uma ligação sempre dele melhorar. Até o dia que falaram, Débora, vem aqui. Quando eu falei, Débora, vem aqui, eu já sabia que eles iam me dar uma notícia ruim. Entendi. E o que te ajudou, assim, a seguir em frente? Especialmente sendo mãe, né? E tendo tantas responsabilidades, tipo, essa questão da empresa, assim... Então, nessa questão de mãe, o que acontece? Aí, o pessoal queria, o sogro e tal, o pessoal que trabalhava na empresa, queria que meu filho assumisse a empresa e viesse. E ele tinha acabado de passar para agronomia na UFMT. Ele tinha passado... Quando começou a pandemia, ele passou para agronomia na UF. E já passou trancando, né? E aí passou, trancou. Ali ele já perdeu 2 anos. Ixi. E neste meio tempo ele perdeu o pai. Então o que aconteceu? Ele falou para mim, mãe, agora eu sou o homem da casa. Agora eu vou trabalhar, vou tocar a empresa. Eu falei, negativo. Você já viu a situação que está essa empresa? Você não vai, não. A única coisa que eu prometi no túmulo do seu pai é que você vai estudar. E você vai trazer o diploma para casa. A UF o curso dele é integral, então é longo. Às vezes ele tem aula até 10 horas da noite. Tá estudando ainda? Tá, ainda não acabou, falta mais 1 ano. Porque é tudo muito recente, tudo isso, né? E aí ele, não, mãe, porque agora eu tenho que cuidar de você. Eu falei, não, eu sou sua mãe. A única obrigação que você tem na vida é trazer um diploma, porque eu prometi pro seu pai. Eu prometi no túmulo do seu pai que você vai se formar. E que eu vou me virar. De qualquer forma, eu não sei como. A mãe vai dar mais aula, a mãe vai fazer, reabrir o consultório. A mãe trabalha de dia ou de noite, mas tu só tem que prometer pra mãe que você vai entregar o diploma. Só faz isso pra mãe, pelo amor de Deus. Tá pra entregar, né? E agora ele tá pra entregar o diploma e tá com 2 bandas, porque ele... canta músico? Pra caramba. Ele é cantor? Cantor. De quê? Ele é cantor de rock. Rock? Só rock. Ai, Murilo. O Murilo vai tocar com ele daqui uns dias. Vão fazer uma palhinha juntos. Qual que é a banda dele? Ele tem 2 bandas, a FaZe e a Insone. A FaZe vai tocar no Malcolm amanhã. Rock e metal? Não. Baladinha, rock todos baladinha? Todos os rocks que você imaginar. Guns. E ele é vocalista? Ele é um vocalista. Pô, vai ter show do Guns aqui em Cuiabá. Vai, né, cara, gente? Inacreditável isso, né? Eu achei que era piada. Eu também falei, cara, os caras estão zoando, não é possível. Tem que, na hora que abrir esses ingressos aí nossa, pra vender, vai virar um piseiro isso aí. Vai ser 1 minuto, já vai esgotar. Tá, dá um jeito de ter acesso nesse negócio aí rápido. Com certeza. Né? E como que foi, assim, o processo de você ressignificar a dor e transformar isso em força para continuar, Débora? Você teve ajuda de profissionais? Não tive, na verdade, nessa época eu não tive tempo. Eu não fiz isso. Eu não procurei ajuda. Mas você faz hoje? Eu faço hoje. Mas aí que vem a segunda parte de tudo isso, meu próximo relacionamento. O que aconteceu? Eu ficava só trabalhando. Eu me afundei no trabalho, que o meu negócio... Aí ele começou a faculdade. Meu negócio era trabalhar e chegar em casa, deitar na rede e chorar. Era só isso que eu fazia. Durante 1 ano eu fiquei assim. Você dava aula de personal, sabe? Dava aula de personal. Era menos, bem menos, mas dava aula de personal. E ainda trabalhava no clube de pôquer. Ainda nessa época, mas era um período bem curto. Aí... Chegou um belo dia, depois de 1 ano, meu filho chegou em mim e falou assim, mãe, o pai não vai voltar. Para de chorar, para de ficar aqui deitada nessa rede, vai conhecer gente, vai ver, vai sair um pouco. Segue a vida, né? O pai não vai voltar, mãe, não adianta ficar aqui. Aí eu sequei as lágrimas, falei, não, eu vou voltar, vou viver minha vida. Eu não me sentia no direito. Entendeu? De já você não viveu o luto, né? Eu não vivi. Para mim, ele estava lá, na minha cabeça, assim. E eu não tinha coragem, eu tinha que ser forte. Eu achava que eu tinha que ser forte para manter ele forte, para manter todas as coisas. E eu não cuidei de mim.
Aí eu fiquei emocionalmente muito abalada. E quando eu resolvi dar este passo adiante, de viver a minha vida, eu acabei me envolvendo com a primeira pessoa com quem eu saí naquele vucu-vucu. E quando foi que eu me meti num relacionamento abusivo, onde aconteceu tudo que tinha para dar errado. Em Quase que momento morri. assim, você percebeu que precisava romper esse ciclo de violência? Antes de sofrer essa agressão grave que você sofreu, sim. você já, tipo, nossa, eu preciso dar um jeito de... Sim, mas eu era ameaçada, né? Esse que era o problema. Você vivia numa prisão. Eu vivia numa prisão. Eu só podia dar aula dentro do condomínio. Então, para vocês entenderem o contexto. Aí eu me relacionei com a primeira pessoa, que hoje, graças a Deus, graças à justiça e o trabalho bem feito, está preso e vai continuar preso, se Deus quiser. Ele quase me matou. E não foi só uma vez. E no começo, o narcisista, né, os perfis de narcisista, que a gente fala muito aqui, fala muito no meu podcast, sobre os sinais. Eles vão dando sinais. Só que eles são maravilhosos. Isso aí eu já conheci depois dele. Eu comecei a perceber sinais de outras pessoas. Você começa... Sabe aquela pessoa que ninguém fala? Porque fora de casa... príncipe. É um príncipe, é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa mais querida. Nossa, mas imagina, tanto que me chamaram de louca, de... Nossa, o que você fez para merecer apanhar desse jeito? Entendeu? O cara quase me matou por 2 vezes e tinha gente ainda que achava que eu merecia apanhar dele. O que eu tinha feito? Doente de ciúme. E aí, respondendo a essa sua pergunta, acho que com uns 6 meses do relacionamento, eu fiquei com ele 2 anos. Vocês já moravam juntos? 6 meses? Não, com 4 meses que a gente começou, depois a gente começou a morar junto. E aí eu deixei meu filho na minha casa, ele ficou morando sozinho e eu fui morar com ele. E aí a gente já casou também, na praia, aquelas coisas, enfim. Eu já percebi, já começou a perceber, já comecei a ver, já comecei a pegar os sinais, já comecei a ver coisas erradas. E aí ele naquele negócio de, tipo, sempre virar o jogo, né? A louca, que tá vendo, aqui não sei o quê. Bem, o perfil do narcisista. E aí a primeira agressão aconteceu numa viagem, que a gente estava, inclusive, com a família dele. E aí vem aquele negócio de, eu tinha bebido e não sei o quê. Nessa primeira viagem, ele já fez a primeira ameaça. Que eu ia ver que quem ia pagar por isso, se eu largasse dele, era meu filho. Era assim. Ele policial, sempre armado. Então, as ameaças dele, eu fiquei com ele 2 anos tentando salvar a vida do meu filho. Porque... seu medo de terminar porque coisa com ele. Tanto que hoje ele está preso, e eu quero aproveitar para falar para quem falou de mim na época, coitado, ela acabou com a vida dele. Você acha que a polícia não, você acha que a justiça vai deixar alguém na cadeia com todo esse tempo, porque ele foi preso 1 mês depois que eu coloquei a boca no trombone, na verdade. Que eu fui para a mídia, que eu tive que buscar a justiça. Você acha que a justiça deixa preso o cara se simplesmente era só uma acusação ou algo pequeno? Ou as minhas provas são muito robustas? Ou realmente tinha muito indícios e a justiça viu que realmente ele é perigoso para mim e para o meu filho? Porque ele está preso até hoje. Então, assim, e ele está com um dos melhores advogados de Cuiabá. O que eles estão fazendo? Atenuando a pena. Porque tem muita prova. Tem muita prova. Então, não foi eu não fiz. Tinha gente que falava que eu estava fazendo por vingança. Falei, gente, eu fiquei presa em cárcere privado. Eu só podia dar aula dentro do condomínio. O meu filho era ameaçado toda vez que eu tentava terminar. Então, era um inferno a minha vida. Foram todos os tipos de violência. Todos, não foi só a violência psicológica. Ele se enquadrou nas 5. Inclusive estupro, inclusive... qual que é a outra? São 5. Verbal, violência verbal, física, financeira, tudo. Todas ele se enquadrou. E todas eu tenho prova. Todas têm 2.000 páginas de prova.
Então o cara não tá lá porque ele... Ai, coitado, tá penalizado. Ele só tá pagando pelo que ele fez. Sim. E não foi só comigo. Então porque teve depois eu tenho uma das ex-namoradas dele, que foi minha testemunha. Que ela chegou em mim, ela perguntou, sabe quem eu sou e tal. Eu tava indo. Quer ajuda? Quer ajuda? Olha, eu gostaria de falar o que aconteceu comigo. Ela, Taisler, um beijo, sua linda. Se prontificou. E depois que eu denunciei, depois que um dia a gente saiu para comemorar, eu e ela, que a gente tinha feito o nosso depoimento, que tinha dado tudo certo, assim, a gente saiu para conversar, para fazer um vídeo, para agradecer todo mundo. Outra ex dele apareceu. Mandou o número do processo que ela tinha colocado na corregedoria. Como é que chama? Medida protetiva, né? Agressão. Então, por onde ele passava, ele deixava um rastro. Fora que a ex-namorada dele se matou com a arma dele. Nossa. Ficou assim explicado, né? Então, muito mal explicado. Caramba, pesado, né? Como eu sempre fui casada e não conhecia a pessoa, eu não sabia quem que... E aí que onde eu falo, né? Que é o que eu faço com a voz do meu podcast. Gente, Central Delas, eu tenho que falar um pouquinho, claro, né? fica à vontade. O Central Delas é um podcast que tô dando voz a essas mulheres e tentando ensinar a experiência que eu tive de buscar a cura, que é o que eu faço hoje. Eu tive que buscar a cura, psicólogo, falar, eu sou forte para pedir ajuda. Não é que você é fraco se você pedir ajuda. Ao contrário. Ao contrário. Você não vai ser 100% forte. E quando eu busquei ajuda, eu consegui. E é isso que a gente tem que fazer. Buscar ajuda antes de ficar num relacionamento abusivo, antes de entrar num relacionamento abusivo, antes de estar dependentemente emocional como eu estava. E a colocar qualquer um para tampar um buraco, que não vai ser tampado. Não vai amenizar nunca. Então, esse é o intuito do Central Delas. É levar um pouco desse ensinamento que Deus me deu. Porque eu falei, se eu hoje estou viva, porque ele me largou lá chutada no chão, sangrando. Se eu estou viva hoje, é porque Deus permitiu que eu pudesse ter essa experiência que eu passei, talvez para ensinar, levar a voz ou ajudar outras mulheres, que foi isso que eu fiz. Eu peguei a experiência e estou transformando em voz. Uhum. Porque se eu ficar me vitimando, eu vou ficar depressiva, eu não vou fazer minhas coisas, eu não vou viver. Todo mundo fala assim, ai, mas você colocou ele na cadeia, você não tem medo? Tenho. Não medo, eu tenho cuidado. Mas se eu for viver com medo, como é que eu vou viver? Não tem como, né? Medo, além do podcast que você criou para dar voz a essas mulheres e tal, existe alguma rede de apoio, assim, ou projeto que você gostaria de criar? Ou já existe que você participa? Eu juntei, assim, com todas as mulheres. Hoje eu trabalho, eu estou sempre junto com o pessoal da Lírios, que é uma ONG de Várzea Grande, que é muito grande, já está há 20 anos, que apoio à violência doméstica. As mulheres do Brasil, que são... Eu tô assim, onde tem ONGs, onde tem voz, onde eu posso estar voluntária, eu estou. E agora eu estou com um projeto que eu já fiz um piloto e deu super certo, de defesa pessoal para as mulheres. A gente fez no BOP, no Dia da Mulher. Foi muito bom, lotou, e as meninas já estão me procurando. E aí mas eu tô em período de cursos agora dentro da academia, e eu tô meio que tendo que ficar final de semana. Mas eu já dei um jeito de não trabalhar mais nos finais de semana na academia, para poder, sábado e domingo, ter um dia para poder fazer essa aula de defesa pessoal às assistidas de vítima de violência doméstica, ou até mesmo qualquer mulher que queira participar e estar junto lá com a gente. Inclusive, Mato Grosso é recorde, né, de feminicídio, né? Exatamente. É o estado mais... Exatamente. Tem mais casos, né? Um a cada não sei quanto. Mato Grosso é o que mais tem. É doideira isso, né, cara? E assim, é o que eu falo, é o que eu tento falar para todo mundo. A gente precisa educar, fazer algo para educar esses meninos, essas crianças. Eles têm que saber que esse machismo intrínseco, desse patriarcado, da mulher é cultura, minha. Né? Essa cultura, a mulher é minha. O ego. Se eu falar não para você, eu não te quero, não quero, não vai mais dar certo. Tá tudo bem, segue sua vida. Não. Ou é minha, eu te mato. É cultural. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a receber não.
A galera tá tendo Não sabe. muita facilidade e não sabe, né? Não sabe receber um não. É verdade. E o que representa para você, assim, esse novo ciclo de vida que você tá vivendo agora? Porque você criou podcast, tá namorando seu namorado lá atrás. Ele contou. Né? E trabalhando pra caramba. E Então, vendo seu filho formar. cara, eu vou falar pra você. Parece que depois que você desce no fundo do poço, você não tem mais pra onde ir. Não tinha mais pra onde ir. Eu passei fome, porque eu saí da casa lá sem nada. Eu fiquei sem trabalho, porque eu tive que me esconder dele até ele ser preso. Enfim, eu passei pelos infernos que existia. E aí parece que a vida é uma roda. Eu sempre falo, gente, é uma roda. E eu tô numa subida, agora tá na ascensão, né? E parece que aí as coisas começam a tudo dar certo, sabe? Então, e tudo partiu do momento que eu comecei a cuidar da minha cabeça. Então, tudo tá na cabeça da gente. A gente só tem forças quando você procura ajuda e quando as coisas começam a fluir. E realmente a minha vida começou a fluir. Já em seguida, porque eu não tinha força de sair de dentro de casa, de procurar emprego, de fazer alguma coisa. De ter ideias, de né? ter De ideias. O desenvolver. meu marketing tinha morrido dentro da minha cabeça. Eu não tinha ideias, eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu só tinha raiva, rancor, ódio, tudo. E quando eu comecei a tratar e fazer os tratamentos psicológicos, começou a mudar isso aí. E aí minha vida toda começou a mudar. Eu comprei outro apartamento, mudei de lugar. Consegui entrar na Blue, que é a empresa onde eu estou. Comecei a dar aula. Dali eu já peguei um monte de personal. Já comecei a fazer o meu nome. Aí o pessoal já conhece a Prof. Débora, a Prof. Tóxica. E de lá para cá eu venho carregando essa bandeira de violência doméstica. Muitas mulheres estão chegando até mim, estão vindo até mim, me buscando para ajudar, orientar. E eu estou sempre à disposição para estar falando, denuncie. Vamos ser uma rede de apoio para denunciar, para que não exista ou para que nem entre em um relacionamento desse. E meu filho começou, na verdade, assim, eu meio que liberei ele, né? Porque antes eu falava para ele, não é, porque ele sempre foi extremamente talentoso na música. Quem vê ele cantando, Murilo já viu, né? O vozeirão dele, tem professores que falam que aqui no Mato Grosso não tem esse timbre. Não tinha. Mas eu sempre deixei ele muito escondido porque eu queria que ele terminasse a faculdade. Como agora tá acabando, ele entrou fazer uns showzinhos, negócios. Em 2 meses ele formou já 2 bandas. Já chamaram ele para 2 bandas. E amanhã tem show no Malco, hein, gente? Qual que é o nome da banda de amanhã? Amanhã é a FaZe. FaZe. Isso, é FaZe. E aí ele também agora começou a trabalhar e eu, psicologicamente, meu psicológico deu um boom. Então eu tô bem fortalecida para ajudar mulheres. Eu fiquei um bom tempo que eu achei que eu nunca mais ia gostar de homem. Eu chegava assim... Trauma, né? Eu chegava os homens perto de mim assim, ai, meu Deus do céu. Eu falava assim, meu Deus, será que eu vou gostar de mulher agora? Meu Deus. Eu não conseguia chegar perto. Eu ficava assim, desse trauma, né? Parece assim, a figura masculina perto de mim me incomodava. E com o tratamento, com tudo, e as coisas foram melhorando. Eu comecei... Aí que eu fui aprender a parte boa da vida. Ser solteiro, menino, eu nunca tinha sido. Porque se juntar os 22 anos que eu fui casado, dos 18 até o Francisco morrer, 22 anos casado, depois eu fiquei de luto, só trancado dentro de casa chorando. E depois fiquei mais 2 anos casado, eu fiquei 25 anos casada, fiquei 25 anos, eu não sabia o que era ser solteira. Aí depois que eu me separei desse outro aí, que acabou tudo, aí eu aprendi o que era solitude, gostar de mim, se curtir. Ai, como é bom dormir na minha cama sozinho. Mas, como a gente sempre quer alguém pertinho, aí lembra aquele menino que eu vim... Quando você tinha 16 anos? Quando eu tinha 16 anos, que eu vim pra Cuiabá? Por causa dele. Tô bem tranquila, de boa. De repente vi um monte de curtida assim no meu Instagram. E eu, sinceramente, eu achava que ele já tinha até morrido, porque eu já tinha procurado ele nas redes sociais, eu já tinha procurado ele em outras épocas. Ele que te achou no Instagram. E aí, cara, eu falei... Eu olhei assim e falei, uai,
É ele. É ele. Abri assim, já tinha uma mensagem. Falei, menino, você não mudou nada. Resumindo, hoje eu tô com 45, ele tá com 50. Eu tinha 17, ele tinha 21, 22. E a gente voltou agora. Tá junto. E olha como que Deus é, né? Eu tive que passar tudo isso pra voltar lá atrás. Eu falei, por que já não ficou logo aqui mesmo? São E as aí a gente voltas que a vida dá, a né? volta que a vida dá. Eu falo, gente, que cambota, que camboleta, que reviravolta. Eu voltei com meu ex-namorado. Que não queria nada com nada. Que não queria nada com nada. Agora, um cara, né, totalmente diferente. Eu falo assim, cara, que loucura. E tô indo pra lá ver ele, porque ele nem de Cuiabá, não é? É? Não, onde que Dia é? dos Namorados, a gente vai passar junto lá no Paraná. Paraná? Poxa, menina. Putz. Foi embora longe. Loucura. Não, uma loucura. E conta pra gente quais as suas metas pro futuro aí, tanto no campo pessoal quanto profissional. O que você tá... Se você quiser falar, lógico. Claro. Eu sou assim, eu tô em processo de formação de algumas coisas, né? Dentro da academia, dentro da minha área de profissional. Mais ainda em aulas coletivas, que eu sou apaixonada, porque eu gosto de juntar gente, eu gosto do coach, eu gosto de falar, eu gosto de brincar com todo mundo. Às vezes me acham bem assanhada por isso, mas é o meu jeito. Se vier de graça, vai tomar. Quem já veio sabe. Uhum. E, enfim, essas são as minhas metas. Minhas metas também é ser uma produtora muito rica, de um cantor muito famoso. Filho, pelo amor de Deus, ajude mamãe. E deixar de trabalhar 17 horas por dia, diminuir pelo menos. E comprar um cavalo e criar um cavalo. É o meu sonho, Qual gente. que é o nome que vai ser desse cavalo? Ai, cara, só porque eu nunca pensei. Ué? Mas, gente, Esse é seu sonho, você tem que ter um nome. Eu falei pro Fabrício, né, que... ele falou assim... Pé de pano, coloca. Pode ser, qualquer um. Eu falei pro Fabrício, que é o meu namorado. Eu falei assim, eu queria um cavalo de Dia dos Namorados, será que você podia me dar? Ele, por que eu vou fazer? De pelúcia, igual Onde que eu vou colocar ali, um cavalo dentro de um apartamento? Eu falei, cara, eu não sei. Deixa mas no Aras. é o meu sonho de criança, eu quero um cavalo. Eu acho que vai rolar nesse Dia dos Namorados, hein? Então, tipo assim... Um pé de pano tá a caminho aí. A longo, a curto prazo. Depois de tantos anos o cara te achar, você vai pedir um cavalo, eu tenho certeza que ele vai dar. Eu quero um cavalo. Pé de pano, pé de pano. Pé de pano. Se eu ganhar um cavalo, ele vai chamar pé de pano. Em sua homenagem. É isso aí. E galera que tá ao vivo no Instagram, comenta, eu quero Atacadão do Suplemento para estar concorrendo a essas duas pastas de amendoim aqui lá do Atacadão, tá bom? E pra gente finalizar aqui, Débora, que conselho que você daria para essas mulheres que estão em fase de recomeço, enfrentando dores, medos, inseguranças e tentando se reerguer? Pedir ajuda também é ser forte. Porque a gente fica com medo de pedir ajuda. E existe uma rede de apoio muito grande. Muito, muito, muito grande. Só não é divulgado. É por isso que a gente está trazendo o Central Delas, para estar divulgando as redes de apoios que existem, não só no Brasil. E hoje as leis estão ajudando muito as mulheres, apoiando, né? Então, assim, é pedir ajuda. Porque a ajuda ela não chega se você não sabe. Às vezes a mulher está precisando se reconstituir, se refazer, sair do que ela estava, sair de um relacionamento, mas ela não pede ajuda. E ninguém vai saber. Se você não pedir ajuda, se você não ser forte para pedir ajuda, a gente não consegue fazer nada. E tem gente que morre com depressão ou tira a própria vida porque não pediu ajuda. Ou às vezes a gente acaba não vendo aquele sofrimento no olhar da pessoa. É verdade. Muita gente esconde, disfarça bem, né? Dá risada e tal. Aí quando vê, já foi. Ai, mas eu não percebi. Uhum. Essa empatia que é necessária, né? Galera, estive aqui com a Débora, essa pessoa incrível, cheia de energia, que se ressignificou e está aí para ajudar outras mulheres que estão vivendo essa luta. Com certeza. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, para seus seguidores, para os meus seguidores. Com certeza. Fique à vontade também para divulgar as suas redes sociais. Ok. Bem, gente, assim, eu quero pedir para vocês, aproveitando, né, seguir a gente lá no Central Delas, que é um podcast, que é um apoio, né, que a gente trabalha uma rede de apoio para mulheres, e a gente lá não fala só sobre violência doméstica, lá a gente está falando sobre todos os temas, e
para ajudar essas mulheres a se ressignificarem e voltarem a ser as divas que a gente precisa. Segue também lá Débora Sander, que é o meu perfil particular. Lá eu dou minhas dicas de personal, lá eu falo um pouco sobre minha vida, lá eu mostro um pouco da minha vida como pereirão, que eu também gosto muito de trabalhar com isso aí. A gente nem falou sobre isso, mas quem conhece minhas redes sociais, lá eu mostro montando, arrancando parede, fazendo tudo, subindo parede, eu faço tudo, então nem aí. E é isso, e eu acho que, gente, busca ajuda, a rede de apoio está aqui, às vezes está do seu lado, não tenha medo e seja forte porque tem muita coisa acontecendo, principalmente depois do Covid. Eu acho que as coisas ficaram muito afloradas, então a gente precisa buscar ajuda e tem uma rede de apoio, tem todo um projeto que eu acho que Deus tem para a vida de cada um. E, não deixa de fazer atividade física, tá? Lembrando que o corpo não tem calendário, você não precisa esperar segunda-feira para treinar. Você pode começar na sexta, porque vai doer no domingo. No sábado e no domingo. Eu falo, gente, não começa na segunda, não. Começa na sexta, que é o melhor dia para você descansar. Tem o final de semana. Atividade física é vida, tá aqui, não é, prof? Opa. É isso. Sem atividade não há vida. Não. Só se arrasta, né? Se arrasta mesmo. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram ao vivo aí no Instagram. Dá tempo de você comentar, eu quero Atacadão do Suplemento, para estar concorrendo ao sorteio do dia. E eu quero finalizar aqui mais um episódio do InformaCast, diretamente aqui do Central Studios, agradecendo aos nossos patrocinadores mais uma vez, Atacadão do Suplemento, Instituto Fittipaldi, Clínica Religare, Pervilan Tráfego Pago, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sport e Vai Bem Saudável. E aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Muito obrigado, Débora. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí. Se quiser me convidar para o seu podcast, olha, vamos logo. Estou pronto. E agradecer a vocês pela audiência, compartilhe os nossos conteúdos, siga o canal do InformaCast no YouTube, o link está na bio do Instagram. Pessoal que está no YouTube aí, deixa seu like. Muito obrigado a todos, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.